Capítulo de número 16. Deus é bom, Deus sempre é bom. Aleluia. Deus é bom. 16, verso 19. Aleluia. Que presença boa. Aleluia. Pode adorar. Ebedece revácia nabará. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela. E tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. E assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair nas outras vezes, como nas outras vezes me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Então os filisteus agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram-no com correntes de bronze e puseram a virar um moinho na prisão. Mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Abre a tua Bíblia em Gênesis 49. Aleluia. Elevai-os. 49. Depois Jacó chamou seus filhos e disse: ajuntem-se, e eu lhe farei saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. Reúnam-se aqui e ouçam, filhos de Jacó, ouçam o que diz Israel, o pai de vocês. Rúben, você é o meu primogênito, minha força, as primícias do meu vigor, o mais excelente em dignidade, o mais excelente em poder. Impetuoso como a águia, você não será o mais excelente, porque subiu ao leito de seu pai e o profanou. Você profanou a minha cama. Simeão e Levi são irmãos, e as suas espadas são instrumento de violência. Que a minha alma não entre no conselho deles, que a minha glória não participe do seu agrupamento, porque seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa mutilaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e maldita seja a sua ira, pois era intensa, e eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, os seus irmãos o louvarão, e a sua mão estarão sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho de presa. Você subiu, meu filho, e ele se agacha e se deita como leão. E como leoa, quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem um bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e ele obedecerão os povos. Pula um pouquinho lá para o 16 agora. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo e faz o seu cavaleiro cair para trás. Amém? Pode se assentar. O Senhor é muito bom, amém? Nós temos nos alegrado no Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Como nós temos que agradecer ao Senhor. Temos visto a atuação do seu poder. E a cada dia nós percebemos que é um tempo de posicionamento, não é?
posicionamento da igreja, posicionamento das lideranças, e digo isso de modo de nação, né? As pessoas, dos líderes da nossa nação, se posicionar. Eu estava meditando em uma palavra, meditando, o Senhor começou a falar comigo nessa palavra, e é tão interessante que quando a gente lê Sansão, a gente já vai direto para o problema de Sansão, não é? É automático, você lê Sansão, lê Juízes, você já vai direto para o problema que ele teve. Mas quando eu comecei a ler o texto, no capítulo 13, da história do pai de Sansão, da mãe de Sansão, e o texto é claro dizer que ele é descendente da tribo de Dan. Eu comecei a pensar, quem foi a tribo de Dan, como nós lemos aqui, eu fiz questão de frisar o texto que fala da tribo de Dan, para a gente entender um pouquinho melhor. O texto que nós lemos do livro de Gênesis 49, fala da bênção que Jacó profere sobre os seus filhos, as 12 tribos de Israel. Ou seja, eram bênçãos proféticas que se cumpririam com o decorrer do tempo. Iria acontecer de acordo com aquilo que ele profetizou. E sobre a tribo de Dan, estava estabelecido que ele iria julgar os povos. E aí eu começo a pensar, a gente foca muito no poder que Sansão teve, na unção de fortaleza que ele tinha. Então ele era Sansão porque ele era forte. Sim ou não? Não. Ele era Sansão porque ele tinha uma origem. Ele era da tribo de Dan. Se a gente colocar só que ele era forte, parece que é um super-herói. Parece que é algo místico. E a gente tem essa questão de, às vezes, empurrar para o místico, e quando não tem nada de místico. Aquilo que a gente acha até muito sobrenatural, é natural, segundo a Bíblia. Ou seja, Deus já havia falado sobre aquilo. Então, vamos começar pensando que Sansão era da tribo de Dan. Qualquer um da tribo de Dan já tinha no seu DNA governo, julgar. Lógico que a força dele era descomunal, era algo que Deus deu para ele. Mas na essência do seu DNA, já via que ele haveria de julgar os povos. Porque havia tido uma promessa, uma profecia sobre isso. Quando você começa a estudar sobre isso, você vai ver que os primeiros de Dan a começar a fazer um barulho foi através de Sansão. E depois essa tribo vai se espalhando, ela vai tomando território, ela vai crescendo e lá no fim vai dar um problema terrível. Mas vamos ficar só no início. Ou seja, o que eu quero dizer? Todos nós temos uma origem, espiritualmente falando. Então, Sansão, ele tinha uma origem, ele era da tribo de Dan. O pai dele foi escolhido, a mãe dele foi escolhida para gerar ele. Quem era a mãe dele? A mãe dele era uma mulher estéril. Observe que todas as vezes que a Bíblia narra a história de uma mulher estéril, vai ter um milagre logo em seguida. Já percebeu? Todas as vezes que a Bíblia fez questão de falar que tinha uma mulher estéril, logo em seguida teve um milagre. Não só o milagre da concepção, mas o milagre está envolvido em alguma liderança, está envolvido em alguma coisa que Deus vai fazer em favor do seu povo. Então nós temos uma mulher estéril, ela é estéril, e Deus olha a sua essência, o seu DNA, e olha para eles e diz: vocês são de Dan, são descendentes da tribo de Dan, eu preciso de alguém para julgar o povo, a coisa está feia. Era um período em que os juízes julgavam a terra, ou seja, você lê o livro de Josué, e o livro de Josué vai narrar muitas vitórias que o povo teve. Aí você passa para o livro de Juízes e você vai ver muitas derrotas acontecendo. Um juiz se levantava, botava a casa em ordem, morria, o negócio desandava, levantava outro juiz, e a vida foi ficando assim. E no livro de Juízes é o livro que mais fala de derrotas, por causa dessa oscilação. Então, quando Deus vai fazer uma escolha, eu queria que você prestasse atenção nisso. Ele vai olhar, você pode sair de vocês alguém que pode julgar esse povo e botar a casa em ordem. Porque da tribo de vocês, no DNA de vocês, está a questão de julgar sobre os povos.
Então, por essa razão, agora o anjo conversa com ela, você vai ficar grávida, vai ter um filho, mas eu vou prescrever algumas coisas que os filhos de vocês não podem tocar, não pode comer e nem pode beber. E a princípio, você que é a mãe também, você já não pode beber vinho, não pode comer nada derivado da videira, não pode tocar em nada disso, porque já começou um projeto. Está entendendo? Você está pegando aí? Já começou um projeto, ele vai ser gerado, mãe, então você que é a mãe, você não toca em nada, você já começa a viver o projeto. Nessa gestação, você já está santificando ele. Você já está preparando ele para aquilo que eu quero, para um propósito específico. Então vamos lá, ele tem um DNA, ele é da tribo de Dan. Então, naturalmente, não é sobrenatural, o poder era sobrenatural, o Espírito de Deus vinha sobre ele e era coisa terrível mesmo, mas naturalmente, no DNA dele, já haveria de ser alguém que iria julgar os povos, porque estava profetizado sobre isso. Quando você acorda pela manhã, quem é você? Quando você sai, quando você vai viver a vida, quando você vai trabalhar, quando você vai correr atrás das coisas, quem é você? Porque tem gente que sai de casa nem sabendo para onde nem ir, quanto mais sabe quem é. E aí, você vê muita gente que tem um chamado, mas o chamado não acontece. Você vê gente com promessa, mas a promessa não se cumpre. Você vê só de bater o olho, rapaz, essa pessoa tem um... Meu Deus, né? Que chamado poderoso. Mas não vai para frente. Porque, na verdade, Sansão, ele nasce. A sua origem é uma tribo que era guerreira, que era perigosa, e por essa razão que ele foi escolhido para estar naquela posição. Então ele está cumprindo a sua origem, a promessa que estava sobre a sua essência, sobre o seu DNA. Se a gente fosse falar de DNA espiritual, qual tribo que nós somos? Silêncio, né? De onde vem o Messias? Tribo de Judá. Sim ou não? Então, espiritualmente, nós somos de qual tribo? E quem são os da tribo de Judá? O que nós lemos aqui sobre a tribo de Judá? Nasceu para governar. O cetro não vai se apartar do pé de vocês. Você está pegando, sim ou não? Então, os da tribo de Judá, naturalmente, não é agora, não é o caso de julgar, mas é o caso de governo. Está sobre a tribo de Judá a questão do governo, a essência, o DNA é de governo. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículo 9 ao 11, se eu me falha a memória, vai contar a história de um homem chamado Jabes. Ele era descendente da tribo de Judá. E o que acontece? Jabes, o significado, aquele que entristece. Se a gente fosse trazer para o dia de hoje, ele estava fadado ao fracasso. Ele estava condenado ao fracasso porque a mãe dele colocou esse nome, ou seja, ela teve ele num momento de muita dificuldade, além do normal. Então o nome dele era Jabes, aquele que entristece. E aí a Bíblia vai dizer o seguinte, que Jabes vai invocar o nome do Senhor. Ah, porque ele tinha muita fé. Ah, porque ele era bom demais. Ah, porque ele acreditava no Senhor. Não, ele estava reivindicando da onde ele era. Eu acredito que ele teve uma conversa com o papai desse jeito assim: eu estou fadado ao fracasso pelo nome que a minha mãe colocou em mim. Ou seja, porque no Velho Testamento a palavra do pai tinha poder, a palavra da mãe tinha poder, o que profetizava realmente acontecia. Então, se eu sou aquele que entristece, eu não vou chegar a lugar nenhum. Ele vai procurar a Deus e vai dizer assim: mas tem um porém, respeito a minha mãe, eu honro a minha mãe, mas eu sou descendente da tribo de Judá. Não há condição nenhuma de eu ser um derrotado, de eu ser um fracassado, de eu ser alguém que não vou chegar a lugar nenhum. Então agora eu não estou brigando com o que minha mãe fez, mas eu estou reivindicando aquilo que é meu. Eu sou da tribo de Judá. Na tribo de Judá vem governo, tem cetro de governo nessa tribo, e eu não aceito ser colocado como um Zé Ninguém. Está entendendo, sim ou não? Se você entendeu, você precisa daqui para frente pensar: de que tribo você é?
Da onde? De Judá. E por que tantas vezes as pessoas têm pensamento de derrota? Por que tantas vezes as pessoas só ficam sucumbindo dentro de um pensamento pequeno? Quando a palavra está me garantindo, se eu sou descendente da tribo de Judá, espiritualmente falando, pode demorar, pode sangrar, pode ter dificuldade, eu posso chorar, eu posso gemer, trabalhando, correndo, indo para lá e para cá, mas a vitória virá. Eu não estarei por baixo, mas estarei por cima. Isso é palavra de Deus. Quantos estão entendendo isso? Então, tem momento que você não tem que pular, não tem que dar glória, não é isso não. Você só tem que posicionar. Você calado, você está vencendo. Porque você está calado, você não fala nada, não, apenas eu sei quem eu sou. Mas você não vai gritar, você não vai brigar, você não vai falar nada, não há necessidade. O meu DNA é de governo. Quanto é Barramai ou Sébia? Você está entendendo isso? O meu DNA é de governo. Então eu não tenho que brigar, eu não tenho que reclamar, eu não tenho que me justificar, porque o Senhor já plantou no meu DNA. Então a exaltação virá de forma natural, a posição na empresa virá de forma natural. Você vai orar, que é o seu papel, você vai jejuar, porque é o seu papel, mas mais do que isso, você vai reivindicar: Deus é meu por direito, espiritualmente eu faço parte dessa tribo e eu quero tomar posse daquilo que é meu. Escute. Quando a gente se posiciona, a coisa pode estar muito difícil, mas nós conseguimos romper. Por quê? Porque você se posiciona. Às vezes você grita muito e você não sabe quem você é. Às vezes você é movido pelo... Quem não se move pelo que está acontecendo aqui? A gente está adorando a Deus aqui, a perna está trêmula de unção de Deus que está. Não tem, é impossível você não sentir nada. Meu Deus do céu, mesmo que você estiver ruim, se você estiver no pecado, entra aqui, tu vai sentir a presença de Deus. Mas não é sentir. A questão aqui não é sentir, porque a vida não é feita de sentir. A vida lá fora não é feita de sentir, não é feita de emoção, é muito mais razão, é posicionamento. Então quando eu fico sentindo, aí vem depressão, vem síndrome do pânico, vem tantas coisas, vem tantas complexidades sobre o meu coração, e eu não consigo tomar posse de nada. Alguém fala alguma coisa, alguém profere alguma coisa. Quando eu estou posicionado, talvez eu não estou falando muita língua estranha, não, porque eu estou passando um processo. Talvez eu não estou dando muito glória porque eu estou passando um processo, mas eu estou posicionado, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou, mas profetizaram um negócio para mim, não sei, não quero nem saber. Ei, eu sei quem eu sou, eu sei a minha origem, e por isso eu estou posicionado. Mas disseram que o diabo está planejando, planeja e cai. Levanta e cai, levanta e cai. Por quê? Porque eu estou posicionado, eu sei quem eu sou, eu sei quem é o meu Senhor, eu sei a minha origem, eu sei a minha origem. Eu tenho um Senhor, eu tenho um dono que já determinou o meu futuro. Ele já está lá na frente. Onde estão entendendo isso? Agora escute. Quando Jabes faz a oração, voltando só uma pinceladinha em Jabes, ele faz uma oração. Ele pede para que Deus amplie os termos dele, para que Deus livre ele da maldição, ou que ele seja abençoado. Você consegue conceber? Está aqui? Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, pouco, se puder quebrar só o meu galho e remover a maldição da minha mãe. É isso? Está escrito ali? Isso é coisa de quem está pedindo um favorzinho?
Não, fala a verdade. Essa oração é coisa de alguém que está pedindo só um favor, me livra só para que eu seja bem sucedido. Não. É uma oração de alguém que sabe o que está falando, que sabe a sua origem. Se a gente pudesse incluir ele incluiria assim, eu sou a Mandevácia da tribo de Judá, lá não tem perdedor, lá não tem derrotado, lá não tem fracassado, lá não tem amaldiçoado, maldição nenhuma pega na tribo de Judá. Aí ele começa a orar: olha, se me abençoarem muitíssimos e os meus termos amplificares e a tua mão for comigo e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Ele está muito cônscio de quem ele é, e por isso a história dele vai dizer que depois que ele é o mais abençoado de todos os seus irmãos. Nós vamos voltar para Sansão. Escute, Sansão é da tribo de Dan, povo da confusão. Por isso que o papel dele, o perfil dele, se encaixava no que Deus precisava para aquele momento. Chega a dizer que seria uma serpente que morderia o calcanhar daquele que passa correndo sobre a montadura. Ele vai receber de Deus uma unção poderosa, é verdade. Os filisteus estão reinando, escute isso. E ele começa a bagunçar com o povo dos filisteus. Algumas coisas vão acontecendo que a gente pensa que ele já está quebrando princípios, que ele já está partindo para uma outra direção, e a gente fica intrigado. A Bíblia fala uns negócios meio complexos, né? Mas depois o mesmo texto vai dizer que aquilo que estava acontecendo, que até o pai dele não concordava, era algo que já vinha do Senhor. Já vinha do Senhor, ou seja, Deus já estava causando uma polêmica. Deus não é, Deus é Deus de paz. Deus é Deus de paz, mas Deus é Deus de guerra, e é estrategista em guerra, e se ele quiser desmontar um negócio, ele desmonta. Se ele quiser bagunçar, Deus é assim. Não, Deus faz tudo certinho, Deus bota tudo direitinho, Deus é um amorzinho. Não é só amor, não. Sansão começa a perseguir o povo filisteu. A história é linda. Ele faz uma ruaça. O povo fica aterrorizado com ele. Ele usa o poder? Sim. Agora observe. Todas as vezes que ele foi contra os filisteus, ele não foi com o poder. Olha para cá. Ele foi com a essência da origem, que era de provocar. Você está pegando isso? Então, peraí, eu estou cheio do poder e vou lá contra os filisteus. Não. Ele ia lá. Quando o negócio pegava, o Espírito do Senhor vinha e enchia ele com o poder. Mas a essência que não funcionava era a origem dele da tribo de Dan, pura e sem mistura. Se botasse de uma outra origem, seria alguém pacato que não ia acontecer nada. Mas além de ter o poder, ele era provocativo. Mexia na casa de maribondo. Escute, ele mexe. Tem uma situação que a gente sorri muito, que ele pega o portão da cidade, bota nos ombros e vai lá em cima do morro e coloca. O povo fica irado com ele. Mas eu preciso falar algumas coisas aqui muito importantes. Primeiro, Sansão, ele vai quebrar princípios. Você quer construir alguma coisa? Quantos querem? Eu quero. Eu e a minha casa queremos construir algo. Ele começa a quebrar princípios. Quem quebra princípios dificilmente vai ter vida longa, vai ter uma carreira sólida. Não adianta. Não adianta. Ou você entende que você vive sobre a regra de um livro sagrado, que é a Bíblia, e sobre o lugar, o teto que você está coberto, que cobre você, e que ensina princípios e fundamentos bíblicos para a sua vida, e vive isso, e é abençoado, e prospera, como você está cansado de ver testemunho aqui acontecer, de alguém que viveu o princípio, de alguém que obedeceu, de alguém que seguiu um comando do altar e prosperou. Agora, se você entra pelo caminho de quebrar princípios, é só uma questão de tempo. Você pode estar até numa posição legal e todo mundo diz assim: você está bem aberto, Senhor, estou gostando de ver você, mas se quebrou o princípio, é só uma questão
de tempo. E aí quebra princípio, aquilo que está sendo construído, porque quando Deus faz, Deus não faz coisas pequenas, Deus faz coisas. Se eu quebro o princípio, eu abalo o alicerce da construção do projeto que Deus tem para mim, quando estão entendendo? Então, quando eu quebro princípios, esse alicerce já é rachado, por isso que Deus não dá sequência ao projeto, porque o alicerce não vai suportar. Eu quebrei princípio e a fundação, ela começa a estremecer. O princípio pode doer no momento em que eu quero dizer sim, aleluia, e o princípio diz não. Mas quando eu digo não, é como se eu aplicasse, quem tem de construção aí, uma massa muito forte, fortalecendo aquele alicerce, aquele concreto, e aquele concreto fica mais firme. Eu consegui dizer o outro não, me foi feita uma oferta, mas quando eu analiso a oferta vai contra os meus princípios, contra os meus valores, e eu digo não, e alguém pode falar, mas essa porta está aberta, alguém pode falar, mas você precisa, não, você precisa do Eterno de Israel, você precisa do Deus de Jacó, você precisa do Deus que nunca te deixou faltar nada, você precisa do Deus que cuida de você, é Ele que tem a chave, é Ele que abre a porta, é Ele que fecha a porta. Então viva princípio e não quebre, não quebre. Você pode ter o maior chamado, alguém pode falar para você que você vai para a Europa, que você vai para os Estados Unidos, que você vai para o Japão, para a China, mas se você não viver princípio, você perdeu. E pode ser um princípio muito básico. Você pode até ficar chocado. Eu estou debaixo da cobertura desse ministério. E se no momento que eu esteja atribulado, e eu converso com alguém, e falo mal do apóstolo, e falo mal da bispa, quebrei princípio. Ah, mas isso é coisa que todo mundo faz, por isso todo mundo não vai para lugar nenhum. Por isso que muita gente não vai para lugar nenhum. Ué, todo mundo remando, morrendo na maré, na areia. Pastor, mas só porque falou mal, eu quebrei um princípio de honra. Quem vive desonra vai receber o quê? Alguém que vive princípio de desonra vai viver o quê? Vai receber o quê? É uma coisa simples. Agora eu vou falar uma coisa para você e você vai ficar mais pasmado ainda. Ah, mas do apóstolo e da bispa eu não falo mal não. Que isso? Eles são os pastores da minha vida. Mas o irmão Manel, Joaquim, que não é obreiro, se falar mal dele pode, né? Pode, né? Não pode. Quebra princípio também. Pastor, quebra princípio Aí tem coisas que Deus está trabalhando no mundo espiritual para te entregar, porque é uma oração antiga, não é oração de hoje. Ninguém recebe a oração de hoje, você recebe a oração antiga. Quando você já orou, você começa a receber agora. Aí você ora agora para mais lá na frente. É assim que funciona o reino espiritual. Aí tinha coisas que Deus já estava preparando, o anjo embala aí, manda lá para o Leandro, está tudo certinho, essa oração tem 2 anos que ele fez, ele vai ficar muito alegre receber esse presente que estou mandando para ele. Mas quando o anjo veio com a bênção, me encontrou em casa, mas fulano é um sem vergonha, né? Ah, mas aquilo não vale nada. E o anjo depara com aquilo ali, olha, quer entregar, e bate e fala com Deus, ó, tá aqui falando do irmão que volta. Volta. Bota a mão na cabeça e diga assim, ai, ai, ai. Você pensou que era só o pecado de adultério, né? Não, não. Você pensou que era só roubar alguma coisa, né? Também não é não. Quantos estão entendendo isso? Tem coisas que estão travadas, porque quebrou um princípio. Seja ele um princípio que aos nossos olhos seja um grande princípio, ou seja o mais básico. Sansão quebra princípio. Ele vai cumprir o propósito, ele está cumprindo o propósito. Mas chega um momento da vida dele que ele se envolve com uma mulher, casa com uma, depois perde, e depois vai conhecer Dalila, aquela coisa toda. E quando conhece Dalila, ele já tinha feito uma arruaça. Os filisteus, os príncipes dos filisteus conversam com Dalila, ó, nós vamos te dar 1.200 dinheiro para você entregar a cabeça desse cara. Fala para a gente o que ele tem, porque não é possível.
Deixa eu te falar. Quando Deus dá alguma coisa para a gente, algo especial, é porque você conquistou isso dentro de um segredo seu com Ele. Poxa, eu vi fulano louvando uma unção, né? Teve um momento de secreto. No meu tempo, quando mais novo, servindo a Deus, a gente via muita gente que tinha um segredo com Deus. Agora nós vemos ainda? Vemos, mas diminuiu muito. Não era, apóstolo? Qualquer lugar que você ia, você via uma pessoa, rapaz, a nomenclatura mudou, né? A gente falava vaso de Deus. Olha, isso é um vaso de Deus. Hoje está diminuindo. Porque as pessoas, pastor, mas espera aí, isso eu não vou ser salvo. Não estou falando de salvação. Eu estou falando de aproximação de Deus, estou falando de intimidade com Deus, de pessoas que têm segredo, de pessoas que abrem mão de um momento, de um horário, de um tempo para buscar o Senhor e receber algo dentro do secreto, e depois, quando você está falando, pregando, cantando, orando por alguém, está dentro de um lar, está dentro de na casa de alguém, e quando Deus te usa, a pessoa fala assim, tem uma essência, tem um segredo. Ele também tinha um segredo. Mas só que as paixões da vida, elas nos roubam os nossos segredos com Deus. Observa que essa paixão está lá no livro de Gálatas. Está no fruto de quê? Obra da carne. Se você conseguir se manter espiritual, você nunca vai ter esse problema. Pode vir, mas você vai se sustentar. Mas quando a gente declina um pouquinho e deixa de buscar a Deus, as obras da carne, elas começam a tomar força. Não é da noite para o dia, mas é uma questão só de tempo. A gente vai deixando de orar um pouquinho. A gente até tinha um propósito de jejum, paramos e deixamos de buscar o Senhor, e você vai, o seu comportamento fala, você já vai ficando um pouco mais estressado, porque quando você consagra a sua vida, parece que a carne vai sendo ali segurada, retomada ali, você segura mais um pouco. Mas eu sou assim, se eu perceber que eu estou muito estressado, eu falei, eita, estou ruim, tem que buscar aí, porque o combustível acabou, eu nem vi que acabou o combustível. Está entendendo? Ele tinha um segredo, mas estava apaixonado. Aí Dalila começa a conversar com ele. Se você me falasse, como é que é essa força sua? Todo mundo quer saber. Me conta, eu sou o amor da tua vida. Amor que é amor da vida de alguém que serve a Deus, não quer descobrir o segredo. Não. Você pode ser casado, tem coisas que nós temos um segredo. Tem ou não tem? Você ora junto com a família, você busca a Deus junto com a família, mas tem coisas que você está vendo acontecer e você está ali com o papai, dentro de um segredo, dentro de um secreto. É ou não é? Porque você conquistou isso, você trabalhou isso, você buscou isso na sua vida. Mas ela queria ganhar dinheiro em cima do segredo. E quando ele fala a primeira vez, faz isso, e não deu certo. Ó, os filisteus vêm sobre ti. Pega vime, novo. Uma vez, duas vezes, três vezes. O texto diz o seguinte, que ela ficou incomodando ele todos os dias. Então, a Bíblia relata quantas vezes? 3 vezes. Mas o texto diz que todo dia ela fazia a mesma coisa. Então, foi inúmeras vezes. O que isso quer dizer? Que o diabo não vai cansar. Ele não vai parar enquanto ele não descobrir o seu. Por isso tem que ser guardado as 7 chaves. Por isso tem momento que você tem que dobrar o joelho e não falar nada. Só aqui, ó. Tem momento que você abre a boca, clama, grita, chora, fala. Mas tem momento que você só na mente, você está ali conversando com o papai, numa ligação profunda com o Senhor, e falando coisas do secreto, coisas... Está entendendo isso? E papai, sim, filho, eu estou entendendo. Sim, meu filho, eu estou entendendo. Fica tranquilo que eu estou te ouvindo. Fica tranquilo que eu estou agindo a esse respeito. Não fala nada não, porque eu sei que tem ouvidos aí que querem ouvir a nossa conversa. Isso é coisa muito maravilhosa.
Mas o pior acontece. O pior acontece. Ele vai ceder à paixão. Como tem muita gente que cedeu e perdeu alguma coisa. Perdeu uma essência. Perdeu uma unção. Perdeu um dom. Tinha gente que tinha dom e quando o culto começava, já começava a ter visões. Tem gente que tinha dom de interpretação de língua. E alguém falava e o outro já interpretava lá no canto. Tinha gente que tinha dom de profecia, mas foi perdendo. Pastor, mas não chegou nenhuma Dalila perto de mim, não. Ninguém me perguntou nada, pastor. Hoje não é mais Dalila. Dalila ainda age sim, mas hoje várias formas, várias coisas roubam o nosso segredo e nós nem percebemos. Então tem coisa que eu estava atento, estava ligadaço, estava vendo as coisas acontecer. Aí passa um tempo, estou vendo nada, parece que estou cego, estou vendo nada. Mas não é porque já perdi alguma coisa ele conseguiu levar. Não estou entendendo. E é duro. Você já viveu isso? É duro, sabe por quê? Pastor, mas você já viveu isso? Ih, já. De estar no óleo, está buscando e tal, daqui a pouco vem um problema, aí você paralisa, busca um pouquinho e vai diminuindo, só que tem um porém. Tem pessoas que vivem num nível raso e vivem a vida toda tranquilo, dando glória, aleluia. Mas tem pessoas que já nasceram para viver um nível médio, quantos estão entendendo? Mas tem outras pessoas que já nasceram para viver um nível mais profundo, quantos estão entendendo? Então, quando elas não estão vivendo aquele nível mais profundo, elas ficam como um peixe fora d'água, parece que está vazio, alguma coisa errada está acontecendo. Quantos estão entendendo isso? É um dos versículos mais tristes da Bíblia, né? Ele conta a história. Ó, eu te amo mesmo, estou apaixonado por você, vou contar a minha. Na verdade, eu sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe, desde a minha origem. Desde a minha origem, eu sou nazireu de Deus. E nunca passou navalha na minha cabeça. Se passar navalha e cortar as 7 tranças do meu cabelo, eu perco a minha força. Já para você entender, a força não estava no cabelo, mas no voto. E aí ele dorme. Que sono pesado, né? Que alguém vai passar uma navalha na cabeça e não vai acordar. Ele apagou no colo dela. E aí vem o cara e corta o cabelo. E ela agora grita: Sansão! Aliás, perdão. Ela vai falar para os filisteus o seguinte: pode vir, pode trazer o meu dinheiro, porque ele já abriu o coração e agora eu tenho certeza que é verdade. Pode vir. Os príncipes já vêm com o dinheiro na mão. Ei, você vale muito, tá? Tu vale muito. E quando você tem um segredo, então, você sem segredo nenhum, tu está valendo uma fortuna. Com um segredo, meu Deus do céu, aí o diabo fica doido para comprar você de alguma maneira. Comprar você de alguma maneira. E o que vai acontecer? Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ele voa como dantes. E ele se levanta. Porque ele não percebeu que o Senhor, o Espírito de Deus, não estava mais com ele. Então eles dominam Sansão. E a primeira coisa que faz, furam os olhos dele. Domina ele. E leva ele como um troféu. Todas as vezes que um demônio derruba um crente, é como se ele apresentasse esse crente ao demônio superior, ao diabo, e dissesse: aqui ó, lembra aquele que tacava fogo, aquele que dirigia culto, aquele que fazia as coisas, aquele caído aqui, ó como é que ele está? Está bebendo, está na pornografia, só passa tempo vendo isso, vendo aquilo, ó, tá vendo?
E não é só isso não, tem outros que ele vai apresentar, ó, esse aqui, ó, também está caído, está na minha mão, mas está dentro da igreja, ele ainda continua dentro da igreja, mas não faz mais nada não ora, não busca, a vida dele é só para lá e para cá, é correria, ele não tem mais tempo com o lá de cima, aí ó, tá aí ó, venci ele. Vou fechar a mensagem. Escute. Sansão vai ser humilhado. E eles pegam um moinho, botam Sansão no moinho, que é feito com os bois que vão rodando aquele moinho, mas eles botam Sansão ali. Na vida, eu já quebrei princípios. Que isso, pastor Leandro? Já. Tem coisas que não chegaram na minha mão porque eu quebrei princípios. Tem coisas que já eram para estar nas minhas mãos. Quantos estão entendendo? Mas não chegaram. E essas coisas não vêm mais. Está entendendo isso? Porque eu quebrei alguns princípios. Pastor, como é que é isso, pastor? Eu quebrei. Mas quando você começa a ter um entendimento, você começa a se posicionar. Sabe a origem? Você é de Deus, você é da tribo de Judá. Lá não tem perdedor, não tem fracassado, não tem derrotado, mas lá tem vencedor. O cetro está com a tribo de Judá. E aí o que acontece? Tem gente que ainda está na questão de que, achando que não há mais possibilidade das coisas mudarem, de alguma coisa acontecer, de Deus voltar a usar, de Deus levantar, de Deus fazer coisas novas. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia, o texto que nós lemos, diz o seguinte. Lá no 16, no 22, Juízes 16, 22. Pode colocar ali? Meu Deus. E o cabelo, a sébia da sua cabeça, que me dá súria na sébia, começou a crescer. Que mente apriaio sebe nasce anará. O cabelo de muita gente vai começar a crescer de novo. Hoje é uma noite em que Deus preparou para renovar promessas, para restaurar projetos, para restaurar propósitos, para posicionar você, para lembrar a sua origem e para te dizer: o cabelo vai voltar a crescer. O cabelo vai voltar a crescer. Carinhosamente, carinhosamente. Fala, pega na mão desse irmão que está do teu lado assim, ó. O cabelo vai voltar a crescer. O cabelo vai voltar a crescer. O cabelo, quando cortou, foi embora a força, foi embora a unção, foi embora a intimidade, mas o cabelo começou a crescer. O cabelo começou a crescer. Elebacando sébia. Olha, o cabelo já começou a crescer. Quantos podem adorar o Senhor? Tu vai voltar a viver coisas profundas. Deus vai voltar a abrir a tua visão. Deus vai voltar a levar você em níveis que você conhece muito bem e que você tem saudades. A palavra de hoje é o cabelo. Escute, talvez você esteja dizendo: pastor, mas eu tropecei. Pastor, mas eu quebrei alguns princípios. Se humilha hoje. Hoje é noite de humilhação. Se humilha na presença do Senhor.
Porque quando ele foi preso, o cabelo começa a crescer, ele percebe que o cabelo está crescendo, ele não tem mais força, ele está humilhado, ele está sem vista, mas o cabelo está crescendo, o voto está sendo renovado. Tem gente que quebra princípio, quebra até aliança, mas Deus é um Deus de amor que restaura a aliança. Deus é um Deus que levanta, Deus é um Deus que perdoa, Deus é um Deus que coloca para frente, Deus é um Deus que pega na sua mão e te levanta. Eu não tenho prazer em cair, você cair. Eu tenho prazer em te restaurar. Eu tenho prazer em falar com você. Eu tenho prazer em usar a tua boca. Eu tenho prazer de ser Senhor da sua vida. Escute. Ele está ali no meio da vergonha. Ele percebe que tem alguém perto dele. Ele diz: pode me levar onde estão as colunas? Escute, ele já tinha alguma força? Não. Mas todas as vezes que o cabelo começa a crescer, isso aqui se indica é que a fé, ela vai nascendo novamente. O desejo pelo Senhor vai nascendo novamente. Quantos estão entendendo isso? Porque tem horas que a gente parece estar tão ruim que a gente nem acha, eu não tenho nem vontade de buscar ao Senhor, de fazer alguma coisa. Mas essa noite o Senhor está restaurando, está entendendo? Está removendo situações, está limpando, está removendo cinzas. Quantos estão entendendo isso? O Senhor está removendo cinza do altar. O altar não pode pegar fogo com cinza. Hoje tem uma pá de Deus aqui removendo cinza. Porque o fogo vai voltar a arder. Deus vai voltar a levar você na profundidade. A Bíblia diz que ele agora está na coluna, está com a mão na coluna, não tinha força ainda não. Mas o cabelo está? É um sinal. Deus está te dando um sinal hoje. Pode voltar a buscar. Ele vai abrir a tua visão. Vai voltar a te dar sonhos proféticos. Elevar sebe nasce, porque esse lugar é um lugar profético. Esse ministério tem uma unção profética. Então entenda, quem está debaixo dessa cobertura vive o profético. Vive o profético. Então Deus vai voltar a abrir a tua visão. Vai voltar a te dar revelação. Vai te levar num nível profundo. Vai te dar ferramentas para você guerrear e você ter vitória. E quando ele é colocado nas colunas, ele clama ao Senhor. E quando ele clama ao Senhor, a força volta. E por intuito e propósito que ele nasceu, ele matou mais gente na sua morte do que na sua própria vida. E matou os príncipes. Houve um descanso depois daquilo ali, um tempo de respirar. Por quê? Porque Sansão foi usado por Deus. Escute com atenção. O Senhor sempre vai nos dar uma oportunidade. Eu converso com pessoas que às vezes têm dons espirituais, ou tinham, e hoje estão com depressão. Hoje estão com síndrome do pânico. Hoje estão mal. E eu falo: o que houve? Por que você não... Eu não sinto mais nada. Eu não tenho mais nada. Não sinto mais nada. Quantos estão entendendo? Hoje, nessa noite, Deus está falando com a gente aqui. O cabelo vai voltar a crescer. E aquele desejo pelas coisas de Deus vai acender na sua vida. Quem pode aplaudir a Deus por essa palavra?